paz do Senhor, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que esse vídeo vai chegar até vocês, mas eu estou aqui hoje para compartilhar um testemunho de fé, de força, de superação, de uma grande bênção que Deus me concedeu na minha vida, na vida da minha família e na vida da minha filha, para que nesse momento o nome dele seja exaltado, glorificado, através do que ele fez, a grande graça e libertação que ele concedeu à minha filha, a mim e à nossa família. Vou contar para vocês um pouco desde o início para que vocês consigam entender melhor todo o contexto, todo o cenário. Eu sou viúva, mãe de 4 filhos, 3 meninos, uma menina, que é a minha primogênita, minha filha mais velha, que hoje se encontra com 24 anos, para a honra e glória do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. E por volta ali dos 7, 8 anos, eu já comecei a perceber que a minha filha, ela tinha algumas divergências na personalidade dela, no comportamento dela. Ela não se aceitava, ela não conseguia se enxergar como filha de Deus, como uma criação linda e perfeita do Senhor, que é o ser humano. Então, a partir dali, eu comecei a notar que, como ela estava ali começando a ter o entendimento, a percepção dela como criança, como ser, e ali eu já comecei a perceber algumas coisas na escola, os comportamentos, e à medida que o tempo ia passando, eu ia percebendo uma certa distorção nos comportamentos dela. Era como se ela não se enxergasse. Era como se ela olhasse no espelho e visse outra pessoa, outro ser. E quanto mais os anos se passavam, essas distorções aumentavam. E quanto mais essas distorções aumentavam, mais aumentava o conflito dentro dela. Eu, como mãe, de início, eu conversava muito com ela, muito mesmo. Eu procurava ali de alguma forma fazer ela enxergar que aquilo era uma percepção errada que ela tinha dela, era uma visão distorcida da realidade dela. Mas, como vocês sabem, o mundo espiritual, ele é mais real do que a gente imagina. Assim como a nossa vida aqui física, ela existe, o mundo espiritual também é real. Ele existe, como nós estamos aqui agora. A gente só não consegue enxergar tangivelmente, visivelmente, mas ele é real, tanto quanto a vida. E com o passar do tempo, convivência com os coleguinhas de escola, o bullying começou. E aí só pioraram as coisas. Ela começou a ter comportamentos que
eu percebia que não eram normais. Ela começou a pintar o cabelo. Passava-se um tempo, pintava o cabelo de uma cor, pintava o cabelo de outra, pintava de outra. E nesse meio tempo, nesse tempo todo, em volta a isso tudo, eu já estava viúva. Então, como eu fiquei sem pensão, no caso, meu esposo não estava trabalhando fechado na época, com carteira CLT, como eu fiquei, e nem pagava o INSS, como eu fiquei com os 4, eu tive que voltar a trabalhar, lutar por mim e por eles, fazer o papel de mãe e pai. Então, nessa correria toda, a gente acaba ficando meio que ausente, obrigatoriamente ausente, porque eu precisava trabalhar para sustentá-los. E ela sempre foi uma filha abençoada nesse sentido, uma filha muito obediente, uma filha muito responsável, me ajudou muito na criação dos meninos. Uma filha que enquanto eu estava fora, ela estava dentro, trabalhando, olhando os irmãos, procurando da melhor forma gerir a casa enquanto eu estava ausente. Mas sempre eu sabia que Deus, a mão do Senhor estava ali. Eu sabia que os olhos dele estavam ali. E era o que me dava força para continuar, para trabalhar, para levar o sustento para eles. Então na escola só aumentavam os problemas. Problemas com as colegas da escola, porque a minha filha, na época, ela tinha um cabelo lindo, cacheado, cabelo muito bonito, cheio, muito cacheado. E levantava muita inveja das coleguinhas de escola. Como ela era uma menina muito fechada, muito na dela, isso acaba que aquelas outras garotas que são mais extrovertidas, acabavam que passavam dos limites com ela. Até que um ponto eu tive que ir na escola conversar com uma dessas garotas, porque a situação estava passando do limite. Inclusive até o pai de uma delas e a mãe foi acionada. Então aquilo que estava ao meu alcance eu procurava fazer para ajudá-la, mas só aumentava ainda mais os problemas. Conversava, orava em oração e pedindo a Deus, e continuavam os problemas. Ela então cresceu, se tornou adolescente, agora já adulta. Nesse momento eu já estava trabalhando há 7 anos em um lugar e muito cansada de onde eu estava, porque eu lidava com um grande público. Chegava a lidar com 400, 500 pessoas de uma vez, em um só dia, porque eu trabalhava no transporte. Então, nesse momento, eu saio, já com burnout, já muito desgastada, eu sou obrigada a sair. E nesse meu afastamento, ela tinha muito medo do externo, tinha muito medo do que ela iria encontrar, do que ela iria enfrentar. E nesse meio termo a gente consegue, ela faz a inscrição para o concurso do IBGE, ela passa na prova, vai ser recenseadora e com muita luta ali, com muito esforço para a honra e glória do Senhor Jesus, ela vai. Com muita conversa, muita oração, ela foi. Não foi fácil? Não foi fácil. Mas seguiu. E ali ela vai, termina o contrato contrato de 6 meses. Eu vou tentar aqui acelerar um pouco a história, porque é uma história longa, para que vocês consigam entender todo o contexto. E quem sabe identificar
nos filhos de vocês, no filho, na filha de vocês, algo parecido, para que procurem ajuda, porque é real. O sofrimento psíquico, ele é real. Ele é real. Não é besteira, não é frescura, ele é real. Então ela termina esse contrato no IBGE e ali, em meio a tanta coisa acontecendo, ela vai ser a operadora ali de um grande hipermercado. Ela entra como jovem aprendiz, ali ela já está com seus 19 anos, e até então a minha filha ainda não namorava. Ela não tinha tido relacionamento com ninguém, nada. Então, sempre uma filha muito obediente. Se eu falasse não vai para tal lugar, não vai. Uma filha que muito abençoada, mas com esse sofrimento espiritual profundo. E ali, em meio a muita oração que eu fazia ao Senhor, muita oração, ela entrou nesse atacadão, foi ser jovem aprendiz. E para honra e glória do Senhor, ela foi destaque várias vezes. Alguns clientes procuravam a gerência para elogiá-la. Ela recebia muitos elogios. É uma menina muito educada, muito amada, muito cheia do Espírito Santo. Então, mas até então não tinha tido relacionamento com ninguém. Ela aí se interessa por um rapaz dentro da empresa. Esse rapaz não dá muita bola para ela, não demonstra muito interesse, não corresponde. Ok. Passa-se um tempo e piorando dentro dela. Eu percebo que ela está ali entrando em processo de depressão. E como eu estou contando esse testemunho para vocês, quando ela, adolescente, na faixa ali dos seus 15 anos, eu procurei ajuda psicológica para ela, porque no transporte a gente tem direito também à ajuda psicológica. Eu procurei a psicóloga, ela fez 2 anos de sessão com essa psicóloga. Chegou um dia, 2 anos depois, a doutora chega para mim e fala que vai dar alta para ela. E eu falo, doutora, a senhora vai realmente dar alta para ela? Ela fala, vou. Ela está bem. E aparentemente, ela estava realmente bem. Aparentemente, ela estava bem. Mas acontece que o interno a gente não consegue observar tão visivelmente como o externo. E ali ela recebe alta. Eu fico um pouco mais tranquila, mas passa-se pouco tempo, volta tudo de novo. E ali, antes dela entrar nesse atacadão, eu percebo ela com uma blusa de frio. Andava sempre com muito calor nessa época, ela com blusa de frio. E eu, nessa correria ainda que eu andava, eu percebo que ela, eu peço para ela ir no mercado e falo assim, Tamires, tira a blusa de frio, tá muito calor. E ela, não mãe, eu vou assim mesmo. Eu tô com frio, eu falei, não tá frio. Tá calor, minha filha, olha o sol lá fora, tira essa blusa. Aí com muita insistência ela tira a blusa. Quando ela tira a blusa, eu percebo as marcas de corte, tentativa de corte nos braços dela. É uma situação muito delicada que quando você passa, hoje eu consigo já falar com naturalidade sobre isso, com consciência, com equilíbrio, mas na época foi uma situação muito difícil, porque todo mundo, toda mãe que é mãe de verdade,
sabe que mexa com você, toque em você, aperte você, provoque você, machuque você, mas não no filho seu. Porque parece que quando é no filho, dói 5, 10 vezes mais. Então, nesse meio tempo todo, eu percebo que ali é mais sério do que eu pensava. E que a coisa estava chegando em limites que já estavam bem ultrapassados. Então é quando eu procuro ajuda para ela, ajuda psicológica, porque não é tão simples conseguir ajuda psicológica tão rápido. Aí então ela faz o tratamento de 2 anos com a doutora, com a psicóloga, e dá um paliativo ali, resolve, por um tempo. Mas logo em seguida volta tudo de novo. E nesse meio tempo aí ela foi ser operadora desse atacadão, como eu já relatei para vocês, e teve esse primeiro rapaz. Eu chego para ela e falo: Tamires, o que é seu vai vir na sua mão, pois Deus ele é fiel. E mulheres de Deus, filhas de Deus, não procuram. Filhas de Deus são encontradas. Então, o que acontece? Nesse atacadão, novamente ali ela trabalhando, se esforçando, ela entrava às 4 da tarde, saía às 10 como jovem aprendiz, e ali as coisas estão indo, e vira e mexe, tínhamos ali ela chegava estressada, ela chegava angustiada, aflita, a gente conversava, resolvia ali no momento, ela desabafava, eu ouvia, escutava muito ela, aconselhava muito, orava muito, muito mesmo, mas continuava. Teve um outro rapaz nesse meio termo, um outro operador que entra na empresa, ela chega e se interessa por esse operador. Só antes, um mês antes desse acontecido, eu tive um sonho com ela. E nesse sonho, resumindo para vocês, eu estava na minha casa e ela estava sentada no sofá. E tinha uma janela, uma luz muito clara e uma grande cortina branca. E nós estávamos dentro de casa. E o meu filho menor, ele vai para abrir a porta. Quando ele vai para abrir a porta, eu saio de dentro do meu quarto no sonho e boto a mão no trinco da porta. E falo: o que você está fazendo? Não pode abrir a porta. E ele já tinha dado a primeira volta, ia dar a segunda. E eu fecho a porta de novo. No que eu fecho a porta, ele estava abrindo porque alguém tinha batido na porta. Eu vou para a janela. Quando eu vou para a janela, tem a figura de uma mulher. Eu não sei quem era. Um cabelo muito estranho, uma figura muito estranha. E essa mulher está do outro lado escuro. E ela me pede água. Aí eu falo: não vou te dar água. Ela fala: eu quero água. Eu falo: não vou te dar água. Nisso que eu falo não, ela coloca a mão para dentro da minha casa. Nisso que ela coloca a mão para dentro da minha casa, eu chamo meu filho. Eu falo: Tennyson, me ajuda a fechar a janela. Essa mulher quer entrar aqui dentro. Quando ele vem no sonho, que nós fechamos a janela nos 2 braços dela, ela se transfigura na figura de Satanás. Os olhos dela começam a sair fogo. E escurece todo o semblante daquela mulher. E ela se revela na figura de Satanás. E ela fala: eu quero ela, eu quero ver ela. Eu falei: ela quem? Ela fala: sua filha, eu quero ela. Eu falo: não, você não vai vê-la, você não vai vê-la, você não vai vê-la. E nisso eu botei tanta força para fechar a janela, tanta força, eu e meu filho, a gente fecha a janela. Quando a gente fecha a janela, eu olho ela por fora
ela se transfigura na figura de fogo e some no meio da escuridão. Esse sonho até foi relatado à minha mãe, aos meus filhos, na época. E beleza, seguiu-se o tempo. Chegou-se esse outro rapaz na empresa, a qual ela se interessou, e novamente ele também não demonstrou reciprocidade para com ela. Isso foi num sábado. Ela fica muito triste, pois ela demonstrou o sentimento a ele, mas ele não correspondeu. E aí, nisso tudo, isso foi numa sexta-feira, ela chega muito aflita, muito angustiada e querendo se isolar, querendo ficar sozinha. E não pode, gente, não pode, não pode, não pode. Adolescente isolado demais, adolescente sozinho demais, adolescente que quer ficar trancado no quarto, não pode, não pode. O pai tem que estar em vigilância, a mãe tem que estar em vigilância, porque principalmente quando há indícios de tristeza profunda, de dor, de depressão. Então, o que acontece? Nesse meio termo todo, deu o sábado, ela ainda muito triste, e eu converso com ela, e ali eu faço uma oração para o meu Deus e falo: Senhor, me ajuda. Senhor, tende misericórdia de mim, meu Deus, liberta minha filha, porque eu já não sei mais o que fazer, Pai. Eu já não sei mais, 10 anos, mais de 10 anos lutando, Pai. E minhas palavras estão acabando, minha boca está secando, e eu não sei mais o que fazer, Senhor. Minha mãe conversava também muito com ela, mas parece que nada adiantava, parece que os ouvidos dela estavam tapados naquele momento, e os olhos vedados, literalmente. Não havia palavra que penetrasse, não havia o que você falasse ali. Então, em oração ali, nós temos o costume de orar toda noite na nossa casa. Toda noite nós nos ajoelhamos perante o Senhor e sempre colocávamos essa questão em oração, nas mãos do Senhor, sempre clamando pela misericórdia de Deus. E aí o que acontece? Sábado, quando passou-se a segunda, se eu não me engano foi numa terça, sei que dia 5 de dezembro de 2023. É uma data que não tem como eu esquecer. Naquele dia foi um dia muito estranho. A gente sente, irmãos, a gente sente. A gente sente quando está para acontecer algo muito sério. Porque a atmosfera, o campo nosso externo, ele se transforma. As energias, elas mudam. Elas dão sinais. E eu acordei muito angustiada aquele dia. Muito angustiada mesmo. Eu imaginava que fosse acontecer alguma coisa, mas eu não conseguia identificar o que era, porque ela não deu sinais. Ela não deu sinais naquele dia. E isso é o que é mais perigoso, porque nem sempre o sinal da tragédia vai ser visível. Ela não deu sinal naquele dia, mas ela já havia dado muitos sinais antes. E não era nada que eu pudesse, gente, evitar. Nem eu, nem minha mãe, nem os irmãos dela, nem ninguém. Ali somente a misericórdia do Senhor poderia intervir como Ele interveio. Então ela se arruma ali, se maqueia, sai no horário dela. Esse dia estava um dia muito chuvoso, né? Porque dezembro aqui onde eu moro, ele é uma época muito chuvosa. Que são aqui nos arredores de Brasília. Então, ali ela vai.
A última imagem que eu vejo dela, naquele dia, ela saindo e eu falo, Tamires, você não vai levar sua garrafa de água? E ela vira e fala, não, mãe, depois eu compro outra. E ela sai. Quando ela sai, passam-se mais ou menos 20 minutos. O atacadão não era tão longe assim. No meio termo, entre 20 e 25 minutos, no máximo meia hora, eu recebo uma ligação no meu telefone. Nessa ligação, uma moça fala o seguinte, você é mãe da Tamires? E eu falo, sim. Ela fala, a senhora pode vir até aqui conversar com a gente? Porque ela sofreu um acidente. Quando ela fala ela sofreu um acidente, eu imaginei que por estar chovendo, eu imaginei que fosse que ela tivesse tentado atravessar a pista, algum atropelamento, ou que ela tivesse caído, algo assim não grave. Então, nesse meio termo, Deus, Ele é fiel. Ele, como Ele tem domínio de futuro, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, coisa que nós não temos. 50 dias antes, Ele preparou um senhorzinho para entrar na minha vida, para me dar um suporte, porque ali na frente eu já enfrentaria algo muito pesado. Então, essa moça me liga e ele estava lá em casa almoçando e eu falo para ele fala, eu vou te levar lá. Aí eu falo, então vamos, a gente rapidamente entra dentro do carro, chegamos até lá. Quando eu chego até o local, como o local já estava todo isolado, o que eu vou descrever para vocês aqui agora parece uma cena de filme, mas foi tudo real. Quando eu chego até o local, já está tudo isolado. Nesse local tem 3 ambulâncias, uma no início, uma no meio e outra lá no final da rua, da avenida fechando. Já tem umas 3 viaturas da polícia e muita gente já em volta daquele lugar. Quando eu chego, eu olho aquilo tudo e eu acho muito estranho. Mas até então eu não tenho nem noção, nem se passa pela minha cabeça que seria algo tão grave. E aí eu desço, como não tinha lugar para estacionar, eu subo sozinha, porque era um edifício de 7 andares, inclusive o mais alto da minha cidade. E eu desço e ele vai procurar lugar para estacionar. Quando eu subo nesse prédio, eu passo ali pelo meio daquelas pessoas e tentando entender tudo ali. Já sabia que algo sério tinha acontecido. Mas nem passava pela minha cabeça que era gravíssimo. Então, quando eu entro ali, eu acesso o elevador, tem 2 mulheres subindo no elevador. Uma delas era uma ex-professora de inglês da minha filha, que dava aula nesse justo prédio. E ela estava conversando com uma aluna. Eu tinha entrado primeiro, elas estavam as 2 e eu entro, passo para trás delas. E aí fecha-se o elevador. Quando eu estou subindo, elas falam, eu escuto a professora falar assim, se alguém perguntar, foi acidente, ela caiu. Aí eu escutando aquilo, eu falo, quem caiu? Eu falo, que acidente? Aí ela fala assim,
Tamires. Era uma ex-aluna minha, ela caiu do 7º andar. Quando aquela mulher falou aquilo, cara, que ela falou, Tamires. Numa fração de segundos, passou assim, ó Deus, não. Eu não enxerguei mais nada. Eu lembro de sair do elevador, nem como sair. Eu lembro de entrar numa sala, nem sei como cheguei nessa sala. E ali, quando eu entro nessa sala, eu vejo o gerente do atacadão. E ele estende os braços para mim e fala, a senhora é mãe dela? Eu falo sim. E ali, né, já completamente desnorteada, desesperada, sem chão, sem norte. Ali, literalmente, meu mundo ruiu.